eu queria trazer para uma meditação de Deus aos nossos corações, o texto que está em Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Romanos 15, do verso 4 ao verso 6. Hoje, dia da Bíblia, por mais que saibamos que o mês de dezembro é marcado pela comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia da Bíblia vamos reservar um momento para meditar sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras Sagradas. 8 de dezembro, dia da Bíblia, da onde nós conhecemos sobre o nosso Salvador, que foi cantado pelas crianças, que morreu por mim, que morreu por você. A palavra do Senhor nos testifica isso, e diz o texto, Romanos capítulo 15, do verso 4 ao 6, pois tudo quanto outrora fora escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente o verso 4, que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que nós possamos, Pai, ir para os nossos lares, certos de que o Senhor falou conosco. Abençoa-nos nesse momento, abra os nossos corações e as nossas mentes, corrija a minha fala, e assim, Senhor Deus, cumpra em nós o que o Senhor tem preparado para essa noite. Assim eu oro, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem para a nossa meditação é Uma Vida de Esperança. Uma vida de esperança. Antes de nós começarmos a introduzir a mensagem, eu preciso esclarecer e precisamos compreender duas palavras que estão nesse texto, no verso 4. A primeira palavra é paciência. Nós podemos traduzir essa palavra paciência aqui no texto por perseverança. É a habilidade de aguentar de forma impassiva, sem você ficar de uma forma passível, ter impassividade de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. A outra palavra é a palavra consolação, que pode ser traduzido nesse texto pela palavra encorajamento, que significa você levantar o seu ânimo. Seria além do que o seu ânimo está nesse momento, você ter todas as forças e necessidade de arguir, de levantar o ânimo nesse exato momento. Esses dois conceitos precisam estar vivos em nossa mente para a meditação que nós estamos fazendo, né? Porque, meus irmãos, uma vida de esperança não é uma vida sem problemas. Você não tem esperança quando você está ausente dos problemas. Não estamos falando de não passarmos por dificuldade. Uma vida de esperança não é falta de crise familiar, não é falta de uma crise financeira, não é falta de uma crise no trabalho, não é falta de crises internas no seu interior, nas suas demandas psicológicas e psíquicas. Não é falta de crises externas, seja com quem for, aonde for, em qualquer momento. Uma vida de esperança é você conseguir ir além de tudo isso e de todos os problemas que se levantem.
é você ficar de uma forma impassiva diante do problema e levantar o seu ânimo para superar as dificuldades. É conseguir enxergar o invisível, aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está vivenciando, mas você precisa crer que Deus é capaz de mudar a história da sua vida. Uma vida de fé, meus irmãos, é ter paz, mesmo no meio das tormentas da vida. Quantas pessoas nesse momento vivem desanimadas, tristes, com uma opressão em cima de si, seja uma opressão espiritual, seja uma opressão da sociedade, das crises que cercam o nosso dia a dia. Pessoas que até estão em estados depressivos ou prestes a entrar em depressão, pessoas que estão ausentes dos relacionamentos da vida, sofrendo de diversas síndromes e doenças psicossomáticas em teu coração, em suas vidas, pessoas que estão nesse momento perdidas na vida, não sabem o que fazer, não têm forças para continuar, não tem forças para tomar decisão e não sabe nem que decisão tomar. Algumas se encontram no chão, no fundo do poço. Existem pessoas que vivem uma vida hoje sem nenhuma expectativa, sem visão e afogadas em todas as tormentas que vêm se levantando no decorrer dos anos. Infelizmente, é um estado triste e deplorável que muitos nesse momento estão passando. Sem forças, cabisbaixo, sofrendo dores, e dores que às vezes ninguém consegue compreender ou até mesmo escutar. Almas atormentadas porque foram abatidas pela vida, pessoas que se rastejam atrás de um filete qualquer de confiança para a vida e não tem, e não consegue encontrar a confiança, que buscam consolo, que buscam uma coluna, que buscam um lugar ao sol e não conseguem. De repente você está assim nesse momento, de repente você que está em casa, está assim nesse momento. Pessoas que não conseguem ir além dos percalços que a vida tem levantado. Pessoas que precisam urgentemente ressuscitar a esperança nas suas vidas. Preste atenção no que eu vou falar para você nesse momento, você que está nessa situação. Eu tenho que te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que Deus não quer esse tipo de vida para você. Ele não pensou nesse tipo de vida para você. Deus se revelou a nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que você tenha perspectivas na vida, para que você não fosse abatido pelos problemas que seguem o seu caminho de vida, mas que você possa ser desafiado a enfrentar e a vencer esses desafios. O texto base nos apresenta esse plano divino, o plano de uma vida de perspectiva para os filhos de Deus. E quando olhamos para esses 3 versículos, Paulo, munido pelo Espírito Santo, fala como que nós podemos ter uma vida de esperança. E nós queremos ter uma vida de esperança. E Paulo fala justamente isso. Eu vou ensinar para vocês como podem ter uma vida de esperança. E nesse ensinamento, Paulo apresenta 3 elementos que nós precisamos cultivar para termos uma vida de esperança, para que a nossa vida tenha perspectiva, para que a nossa vida não seja cercados de problemas, mas cercados de desafios à nossa volta. Meus irmãos, o primeiro elemento que nós encontramos nesses 3 versículos é que
nós precisamos ter o ensinamento correto. Para nós termos uma vida de esperança, nós precisamos ter o ensinamento correto. Se a nossa instrução não for correta, não aprendemos boas coisas. Se o nosso ensinamento for falso, nós pegamos caminhos errados. Se alicerçarmos a nossa vida em mentiras, não teremos esperança. O verso 4 diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo, meu irmão, como diz aqui a Bíblia, tudo quanto outrora foi escrito para nós. Deus, meus irmãos, olhou para nós, para cada um de nós, e viu que nós temos a facilidade de traçar caminhos na nossa vida que se afasta da presença dEle. Nós temos facilidade devido à queda de Adão, de não cumprir a vontade de Deus e procurar os nossos próprios caminhos, agradar os nossos próprios corações e não a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que os nossos caminhos não são bons, que levam à perdição. Enganoso é o coração do homem, diz a Escritura Sagrada. Diz que o Senhor sonda os nossos corações. Somos como ovelhas sem pastor, vai dizer Isaías 53. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E não é dessa forma que o Senhor queria que nós andássemos. A Bíblia fala que existe apenas um caminho. Só existe um caminho de retidão. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Homens foram usados por Deus, levantados na antiguidade, inspirados por Ele, iluminados por Ele, para escrever as Escrituras Sagradas. Eles tiveram um dom que foi selado e fechado, de perscrutar a Trindade e ser revelados de coisas profundas e intangíveis para os seres humanos, e foram direcionados pelo Espírito Santo para escrever e deixar para nós. Tudo foi escrito e chegou até nós através das Escrituras Sagradas. E meu irmão, minha irmã, esse é o ensinamento correto para as nossas vidas. A Bíblia precisa ser a fonte do nosso ensinamento. Ela precisa falar conosco. Nós precisamos nos relacionar com ela. As nossas vidas precisam ser colocadas sobre as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus possui preceitos eternos e infalíveis para o ser humano viver com esperança. Só as Escrituras, somente nas Escrituras, cada homem, cada mulher consegue encontrar a salvação. É ela que o Espírito Santo utiliza para mudar o nosso coração. Precisamos recorrer às Escrituras Sagradas. Ela é sempre o nosso socorro. Quando precisamos ouvir palavras de consolo, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando precisamos ouvir repreensão, ouvimos das Escrituras Sagradas. A Bíblia precisa ser luz para os nossos caminhos. A Bíblia precisa ser lâmpada para os nossos pés, diariamente. A nossa vida precisa ser moldada pelas Escrituras Sagradas. Para isso, meus irmãos, que nós temos um esforço na igreja. Mantemos a escola bíblica dominical, separamos em turma ou em classe única, temos o culto de ensino às quintas-feiras, selecionamos algumas pessoas para fazer seminário, ou seja o básico, ou seja o bacharel, indicamos pessoas para fazer os seminários, para que a Bíblia possa ser o centro de cada um de nós.
Não podemos negociar a importância da Bíblia em nossas vidas. As pessoas perdem a esperança porque justamente tiram a Bíblia, a palavra de Deus, das suas vidas. Quantos nesse momento querem diminuir as Escrituras no seu ritmo de vida? Já ficou patente e normal das pessoas lerem a Bíblia apenas no culto público, nos versículos que são direcionados. A Igreja Batista, com as suas estatísticas de missões mundiais, ela informou certa vez que 55% dos seminaristas nunca leram a Bíblia toda. Pessoas que estão indo para o bacharel em teologia para galgar o ministério que nunca leram a palavra de Deus toda. 55%. Isso é um desastre para a fé. Eu estava conversando com um casal que foi a uma certa igreja midiática dos nossos dias. Eles estavam desigrejados e tenho conversado com eles. E ele falou que teve 3 vezes num culto em uma dessas igrejas, em 3 domingos. E em todos os cultos que ele esteve, a Bíblia não foi aberta em um momento sequer. Nem leitura introdutória e nem a pregação foi baseada nas Escrituras Sagradas. Colocam a Bíblia em segundo plano. E quantos hoje removem devocionais da sua vida? Tiram o culto congregacional e acham que pelas redes sociais serão supridos daquela necessidade que só é suprida pela congregação. Colocam culpa na vida agitada, na vida que está corrida, na agenda que está apertada, nos familiares que tanto puxam a atenção. Meus irmãos, isso é destrutivo, isso mata a vida cristã e leva muitos a saírem da igreja e da presença de Deus. Homens e mulheres que não estão alicerçados na rocha. Ontem, a nossa igreja fez uma formação linda. Foi lindo ver as uniões divididas e homens, mulheres, jovens e crianças sentados em rodas, tendo uma meditação e depois falando e conversando. Como aquilo foi abençoador. Ver o grupo dos homens ali sentados, das mulheres, cantando o que dava para ouvir no sítio todo, as mulheres, a voz das mulheres. Meus irmãos, os homens e as mulheres não estão edificados na rocha e por isso as dificuldades surgem, pessoas tombam. O verso 4 vai dizer o seguinte: pois tudo quanto outrora o nosso ensino foi escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia foi escrita para termos paciência e consolação, não sermos afetados pelas coisas que estão acontecendo em nossa vida e levantar o nosso ânimo para vencer as que estão levantadas. A Bíblia foi escrita para termos perseverança e encorajamento, porque o nosso Senhor venceu esse mundo. Ele venceu. E as aflições do nosso dia, do nosso presente, não podem nos abalar. Nós temos que levantar o ânimo diante dessas coisas, porque o Senhor é aquele que vence as batalhas. Uma vida de esperança repousa em ter os ensinos da palavra de Deus em nossas vidas. O segundo elemento que nós encontramos nesses 3 versículos é que precisamos aplicar o ensinamento correto. Se o primeiro é que nós precisamos ter o ensinamento correto, o segundo é que nós precisamos aplicar os ensinamentos corretos. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã está na igreja, nos reunimos nessa noite, separamos espaço em casa e tudo.
A fé cristã não é uma filosofia. Os jovens que estão estudando aí conosco, seitas e heresias, terminamos de estudar budismo, que é uma filosofia. A igreja cristã não é uma filosofia, também não é uma ideologia, não é uma coisa teórica. Também a nossa fé cristã, nós que estamos aqui nessa noite, você que está em casa, não é uma mística. Nós nos reunimos em volta de encantamentos e de poções mágicas. Ser cristão, meu irmão e minha irmã, requer uma ação prática e efetiva. Aplicar é uma ação exterior, porque o interior foi modificado. Precisamos aplicar o que aprendemos das Escrituras Sagradas. Amar o próximo como a ti mesmo é respeitar, por exemplo, os idosos na fila da refeição. Amar o próximo como a ti mesmo é saber o que o irmão está precisando e ajudar a ele. Amar o próximo como a ti mesmo é descredenciar em favor do outro. Precisamos aplicar o que nós aprendemos nas Escrituras. O verso 5 vai dizer o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para ficarmos sentados na poltrona, presos em casa, ou sentados no banco da igreja, admirando uma boa oratória de uma prédica, de uma mensagem. O português correto e culto de uma pessoa, ou como tão pedagógico que uma pessoa prepara a mensagem e os elementos a que tem que falar. Nós também não fomos chamados para estarmos escondidos da sociedade, obliterados de uma ação prática em direção às pessoas. Deus inspirou homens para nos instruir, e 2000 anos tem nos instruídos. Aprendemos com essa instrução sobre a perseverança, sobre o encorajamento. Esses ensinamentos, meus irmãos, não são sem motivo para passarmos para nós. Existe um fundamento de nós aprendermos as Escrituras Sagradas, e o fundamento é pô-la em prática em nossas vidas, aplicá-la em nós. Não podemos incubá-la e guardá-la em nossos corações apenas. Ela precisa sim estar em nossos corações, mas ser uma forma prática para as pessoas. Precisamos aplicar o ensinamento correto que aprendemos diante da sociedade. Isso nos leva em direção ao outro. Isso nos leva a fazer confraternizações como nós fizemos ontem. Jesus precisa ser uma realidade de vida das pessoas, para pessoas. Não fomos chamados para ficar calados e escondidos. Não podemos ser fontes de mau exemplo. Temos que ficar ombro a ombro com as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos chorar com aqueles que estão chorando. Precisamos se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Temos, meus irmãos, que estar assim com os irmãos, firmes, juntos. E o verso 5 vai dizer: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir de uns para com os outros, como em Cristo Jesus. A igreja é o local de perseverança, de encorajamento, onde tudo isso é compartilhado um com os outros. Em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 vai dizer o seguinte: consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Uma vida de esperança precisa ter o ensinamento correto, mas também precisa aplicar o ensinamento correto da palavra de Deus em nossas vidas.
O terceiro elemento e último elemento para a nossa meditação é que nós precisamos mudar com o ensinamento correto. Nós precisamos aplicá-lo e mudar com o ensinamento correto. Aqui, meus irmãos, nós tocamos em uma esfera mais profunda do nosso ser. Quando entramos nesse item, as Escrituras não devem ficar apenas em nossas mentes, não deve ficar apenas nas nossas emoções, mas apenas nas nossas ações, mas ela deve entrar em nossos corações, trazer mudanças. A palavra de Deus não é um ensino teórico que envolve a prática, não é uma técnica onde você aprende e pratica. Isso é no mercado de trabalho, nas nossas profissões. Nós aprendemos o que temos que fazer e executamos o que temos de fazer segundo uma norma estabelecida. Não é apenas aprender e aplicar, é aplicar com amor, é mudar, fazer com que ela nos transforme. A Escritura precisa mudar o nosso estilo de vida, ela precisa estar em nossas mentes, em nosso convívio, ela precisa penetrar todas as esferas da nossa mente, compreendendo ela e entrar nos nossos corações para que o nosso sentimento seja transformado por ela. O verso 6 vai dizer o seguinte: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente, a palavra de Deus precisa estar em nossos corações, escrita em nossos corações, tanto, meus irmãos, em nós como o ensino, a qual nossa mente é transformada, e aplicando esse ensino, como em nossos corações. Existe um termo na teologia que a gente chama de sinergia, sinérgico, né? Uma coisa que coopera um com o outro, onde duas coisas estão andando em cooperação. Nós aprendemos, nós aplicamos, mas somos transformados também. Onde unimos em concordância, em uma só voz, para que juntos possamos glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, só um coração transformado pode glorificar ao Senhor. Só quando a palavra de Deus entra nos nossos corações, nós temos a palavra, aplicamos a palavra e mudamos com a palavra, que nós temos motivos e liberdade para glorificar a Deus. O Salmo 34, verso 18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado. A palavra do Senhor precisa penetrar em nossos corações. Por isso, no dia da Bíblia, nós temos que enfatizar a riqueza dela. As verdades eternas precisam ser uma realidade em nossas vidas, para depois serem nossas atitudes. Ela sonda os nossos corações, e quando nós abrimos a Escritura, nós somos alvo das Escrituras. Hoje existem muitas pessoas que, quando abrem a Escritura, querem que as Escrituras que sejam alvo das nossas observações, mas ao contrário, nós que somos alvo das Escrituras de Deus. Deus somente está perto dos corações quebrantados. As Escrituras precisam nos mudar totalmente, mudar a nossa vida e nosso ser. A salvação de Jesus Cristo entra em nossas vidas e aquebranta o nosso coração. O nosso estilo de vida precisa ser mudado pelas Escrituras. O que nós fazemos, o que nós falamos, o jeito que nós agimos, as atitudes que nós tomamos, precisa ser toda regrada pelas Escrituras. Mostrar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a si mesmo. Em todas as atitudes, tudo que nós estamos fazendo e que aprendemos a fazer precisa refletir a glória de Deus para todos aqueles que estão perto. O Espírito Santo precisa a cada dia em nossas vidas arrancar o velho homem, o Adão que mora em nós, a Eva que mora em nós,
e a cada dia colocar nesse lugar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Uma vida de esperança precisa mudar pelo ensinamento das Escrituras Sagradas. E concluindo essa mensagem, quantas pessoas nesse momento vivem uma vida desanimada? Quantos nesse momento perderam a esperança? Pessoas que estão débeis, sem nenhuma força para agir, pessoas que não conseguem enxergar além dos problemas da vida, pessoas que nesse momento estão divorciadas das Escrituras Sagradas, celebraram um divórcio com a palavra de Deus, que não tem na sua vida, que expulsaram da sua vida e colocaram as Escrituras Sagradas em segundo plano, e nesse momento encontram sem chão, cabisbaixo e sem força. Eu quero te dizer, como eu comecei falando, que Deus não quer esse tipo de vida para você. Deus não quer que você perca diante dos problemas da vida, mas Ele quer que você seja um galardoador das bênçãos que Ele tem preparado para você. Deus tem um plano de uma vida de esperança, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo, meus irmãos, que é necessário para você ter expectativa na sua vida, está na palavra de Deus. Ela transforma um homem que está abatido, ela levanta um ânimo, ela é o auxílio psicológico para você, é o psicanalítico, é o psiquiátrico, é o medicinal, ela é conselheira para a sua família. Salmos 119, verso 27 vai dizer o seguinte: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. As Escrituras Sagradas estão aqui, em nosso idioma, onde muitos homens e mulheres morreram para que ela chegasse até aqui, para que o Filho de Deus pudesse viver em nossas vidas e nós tenhamos esperança. Jesus Cristo veio para que tenhamos uma vida em abundância, repleta da presença de Deus, para dar perspectivas de vida, para você olhar para o problema que está à sua frente e dizer o seguinte: eu vou vencer, em nome de Jesus, porque Deus está comigo. As Escrituras me revelam isso. Eu fui me aconselhar ao Senhor nas Escrituras Sagradas e Ele me aconselhou. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas era para ter bom ânimo, porque Ele está comigo, Ele está contigo. Martin Lloyd Jones, terminando uma pregação que ele estava na Basílica de Westminster, ele, ao encerrar a pregação, e aí eu encerro com essa mensagem dele, essa fala dele, ele falou o seguinte: eu li as últimas páginas da palavra de Deus, e ela me diz que tudo acabará bem. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar?